Agora conosco aqui a presença do Guilherme. Guilherme, grande parceiro, amigo também de muitos anos. Alguns anos de trabalho, o Guilherme é o Martin da Claro, mas já vem lá de trás. E aí o Guilherme é o grande parceiro da Elaine aqui no mercado cliente regional. mais legal do mercado de Curitiba. Lembrando que a Elaine, como agência Talent, ela atende a conta, né? A Talent atende a conta da Claro. E o Guilherme é o cliente, aí o parceiro, cliente nossos de gerações, né, Guilherme? Sim, você acompanhou toda a minha trajetória aqui no OH desde a minha entrada em 2009. E aí são quantos anos já, Guilherme, nessa caminhada de Claro, que chegou a Claro hoje, né? Já uns 20 anos aí, já somando, desde que a gente começou a trabalhar em parceria, né? Nossa, ele começou a trabalhar com 6, 7 anos aí. Exato. Hoje. Não, 29? Trainee. E é uma parceria de longa data aí que só vai aumentando, né? As entregas acho que correspondem a essa parceria de tanto tempo e 20 anos. Bacana. 20 anos aí por baixo. Quais foram as marcas, Guilherme, ali então? Começou em TVA, né? Nossa, o pessoal que está acompanhando e talvez nem sabe o que é TVA. É TVA, né? TVA. Eu fiz planejamento de TVA. Ops, desculpa. Olha aí. TVA é a primeira TV por assinatura do Brasil, né? Começou com a TVA. Foi o início da minha carreira no segmento telecom. Passei por NET e hoje estamos com a marca Claro. A NET hoje tem gente aí que já não percebe mais, mas ainda nossa geração viveu, né, com a marca NET muito forte. Então, os dois concorrentes, né, era NET e TVA, foram concorrentes numa época. Foram concorrentes, na época era na TVA, eu tinha raiva da NET, porque era o combo, era o primo rico, né? Exato. E era pesado, que era pesado pra gente competir. Aí eu passei por NET, né, e aí a NET é Claro do mesmo grupo, né? Teve o trabalho de fusão das marcas, a NET deixa de ser uma marca e se torna um produto Claro, né? Então... Bacana, muito legal. Ana, viveu a época da NET? Vivi. TVA não? O TVA não. Elisângela? Com certeza, né? As duas, né? Todo mundo acompanhou e não tinha nada digitalizado. Então foi um período ali, acompanhar essa digitalização das coisas foi muito bacana. Bacana. E aqui vocês escutaram a Elisângela, nosso atendimento mercado local, a Ana, nosso atendimento mercado nacional. Junto com elas tem, né, dezenas de outras pessoas ali na área comercial, que é a nossa área. Quantos são agora hoje? Hoje nós estamos falando aí de 29 pessoas, integrando todo o time comercial. Diana, você que me conheceu aí, tinha eu mais eu mais um, né? Então, Equipe, né? Era equipe. Quando chegou a 3, eu já tinha problemas de gestão, né? Como que a gente vai coordenar 3 pessoas? E agora é um timaço. Um time grande aí, unindo Curitiba, São Paulo, Brasília e Santa Catarina. Operação em Santa Catarina já em Joinville, Itajaí e Balneário Camboriú, fazendo o nosso merchan aqui, nosso jabazinho. Exato. Né? Ontem tivemos a honra de conhecer lá, né, Elaine? Ver todo esse processo aí de como que está Santa Catarina, essa transformação de Joinville, que é uma cidade muito do outdoor papel e está migrando agora para o outdoor digital, para a digitalização do inventário. Só o Outdoor Media já tem 10 ativos digitais. Vamos estar inaugurando mais 2, 3 agora nos próximos 20 e 30 dias, para chegar em dezembro aí com 20 ativos digitais em Joinville. E já veiculou lá, ninguém. Já veiculamos lá, a gente foi pioneiro, né? Quando inaugurou o circuito. E Joinville, Balneário, Itajaí. O primeiro cliente nosso a entrar no circuito é Santa Catarina, né? Que foi feito... Na verdade, você estava já em Curitiba e a gente, né, fez o complemento para Santa Catarina. Foi o primeiro cliente nosso, foi a Claro. Vocês nos honraram, o Guilherme foi super parceiro, se dobrando ali na verba regional. Que é o que ele faz com maestria, com mágica. Com todo o apoio lá também, porque não adianta nada desdobrar aqui, chegar lá em São Paulo, né, e não converter a ideia e não engajar a ideia em cima do que também tem o pensamento do time lá em São Paulo, dentro da Talent, a Elaine, toda a equipe dela, que também é grande, né? Então, já falei, eu sou estagiária, quem faz tudo é meu time. Uma equipe bacana, muito, muito legal. Um abraço para as meninas, para os meninos que estão aí assistindo a gente também, que fazem o dia a dia aí, né, Ana? Melhor time da Talent é o time de Claro Regional. Posso comprovar. Posso comprovar. Obrigada, Gui. Tá endossado. O cliente falou que tá tudo certo. Aqui é uma parceria triangular, né? Aqui vale o teste. Esse papo tá ótimo aqui. E
Mas queria conversar com vocês, a gente falou aqui, Guilherme, um pouco atrás, de hoje é era de dados, né? A mídia de rua hoje é dados, não é mais só painel, não é simplesmente você ter lá uma lista de endereços. Lembra quando eu chegava lá com uma listona de endereços, disponibilidade de pontos e fotos e ficava lá defendendo que aquele ponto é do lado do restaurante, aquele ponto é no lado, né? E isso acabou porque a gente veio para a era de dados. E na era de dados eu falo para você, o teu consumidor de fibra, esse consumidor de fibra que você quer falar sobre essa oferta, ele está aqui na cidade, fazendo essa jornada. Ele tem esse hábito de consumo, ele tem essa lifestyle. E isso é um momento hoje da mídia exterior. Abordamos também aqui um pouco da parte que, além de toda essa área de dados, toda a área de planejamento que veio por trás disso, né? Além de um grande exemplo aí de planejamento, o Leonardo, que sentou aqui conosco, uma grande enciclopédia no item planejamento de mídia de rua, mas tudo isso também pode chegar ali na ponta, cair por água abaixo em cima de um item, que é o quê? O criativo. Né? Então eu queria abordar mais um pouco, voltar esse tema, Elaine, se me permite, do criativo, porque a visão do regional aqui, né, principalmente numa identidade de comunicação, que você faz um guarda-chuva lá em cima com a talent, né, de uma comunicação da Claro, e aí chega lá numa cidadezinha e tem um cartaz da Claro com a oferta do preposto ali de venda, do lojista, e aquilo não pode sair de uma identidade de marca, enfim, né? Ao mesmo tempo, essa visão do regional, como que num grupo publicitário grande como vocês, ou num grupo empresarial grande como que vocês atendem a Claro e que você atua, como que é essa mescla, né, da visão local, pense global, haja local, né? Funciona dentro da Claro, é visto dessa forma, tem-se uma convergência harmoniosa na maior parte do tempo, porque vai ter divergências de visões e de pontos de vistas, né? O que vocês podem falar um pouco sobre esse tema aí, passando a bola primeiro para você, Guilherme? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o que a gente tem que valorizar muito é o digital, né? Essa digitalização dos painéis para a gente, acho que ajuda muito. O segmento que a gente trabalha, a gente tem muita coisa para contar, né? A gente acaba tendo como carro-chefe a fibra, né? Falar de banda larga, que é o carro-chefe da empresa hoje. Mas a gente tem muita coisa para contar, né? Fala de aparelho, fala de passaporte, quer falar de TV. Então, esse dinamismo que o digital nos oferece é fundamental para a nossa estratégia hoje, né? Então, em Curitiba, quantas faces nós temos digitais no circuito? Hoje nós estamos com 143 telas em todo o circuito unindo Santa Catarina. Então, nós temos aí 130 em Curitiba, 125, 130 em Curitiba. Isso é fantástico, né? Então, assim, e aí partindo para Joinville, né, e estendendo para Balneário, Itajaí, a gente poder ter esse dinamismo para poder adaptar meio-mensagem faz toda a diferença. Nosso mercado é muito dinâmico, né? A Elaine pode me confirmar, né? Então, oferta muda, direcionamento muda. Agora estamos entrando com pais, por exemplo. Então, tudo que a gente está comunicando até hoje, a gente já precisa começar a virar. Então, hoje, todos esses dados que a gente tem, né, de cobertura, onde está nosso público, a gente brinca sobre o circuito do shopping, né? O circuito do shopping hoje, ele acaba sendo um circuito da cidade, né? Não só para a pessoa que está circulando no shopping, mas a pessoa saindo de um bairro, indo para o centro da cidade, ou indo para o outro lado da cidade, ele vai ser impactado, né? Então, isso ajuda muita gente na ponta e acho que ajuda também como um todo, né? Como um todo, para a companhia atingir os objetivos, né? Porque você está falando, a gente tem que contar muita coisa, que são muitos objetivos, são muitas metas, e você tem que fazer mágica com o investimento que você tem. Você tem que dividir esse investimento com todas as outras regionais. Então, assim, eu acho que o Gui aqui, talvez o grande questionamento, a gente estava falando aqui, Gui, que quando a gente fala numa arte, solta-se uma campanha, essa campanha geralmente ela tem uma atuação em âmbito nacional. E nem sempre o que você faz pensando de uma maneira
nacional para uma veiculação nos grandes polos como São Paulo e Rio, talvez funcione no Nordeste e no Sul da mesma maneira. Brasil, o Brasil com Z. Eu ainda fui além de regional, porque se eu for trazer, como o dado que a gente falou um pouco mais cedo, que é, o Brasil tem 5.500 municípios, dependendo do linguajar que você usar aqui no Sul, se a gente falar Ida e Frida no Nordeste, a pessoa vai falar, o quê? Oi, o que está acontecendo? Então, e a mesma coisa lá, algum termo de lá para cá não vai funcionar. Então, assim, não só, a gente não quer fazer, como se diz, não são, perdi a palavra, deixa eu tentar lembrar aqui agora. Não são caracterizações, né? Não é esse tipo de coisa, mas eu acho que assim, a gente precisa pensar que os mercados têm as suas particularidades, e se você não conseguir descer isso de uma maneira da sua criação, como é que você faz o melhor uso dela para o formato que você está adquirindo. Posso afirmar aqui que eu acho que o maior volume de mídia que você faz aqui é OH, na regional. Sim. Isso é verdade, porque assim, regionalmente, onde é que a gente consegue aquela segmentação e a granularização que a gente precisa? Você não vai conseguir isso com formatos de massa, por exemplo, pegar um formato para poder... E o Gui, acho que ele trouxe muito a dor pra gente no papo que a gente teve segunda-feira. Mas ele precisa falar com uma cidade onde eu não tenho veículos que atuem somente naquela cidade. Eu tenho uma oferta específica, né, Gui? Que eu tenho que falar com aquela população. Então, assim, com que formato, com que meio eu consigo atingir isso? Com meio OH. Muito legal. Então, assim, essa granularização, essa segmentação, a gente consegue, né, com parceiros como vocês que ajudam a gente nessa mágica. E eu acho que o assunto que o Jack queria colocar era exatamente essa relação com layouts, né? Que muitas vezes o que a gente faz? Sai um pouco daquele desenho de uma campanha que foi pensada, talvez não pra gente ter uma caracterização específica daquele mercado, mas às vezes o pipe. Sim. Que é o que a gente estava falando ontem, sim, que às vezes é muito melhor você fazer uma campanha. Feijão com arroz, né? Isso aí. É que muitas vezes é difícil discutir o óbvio. É difícil fazer o simples valer, né? E aí, às vezes, você vai para uma campanha dessa e você consegue trazer o seu recado muito melhor. E assim, a métrica vai ser muito mais pelo cálculo do ROI ou vai ser pelo resultado que você vai ter, que é o telefone tocando e o executivo tá lá na tua praça falando, bati a minha meta e a gente atingiu ali o indicativo da companhia. Então, assim, tem muita coisa ainda no nosso mercado de OH, mas eu posso dizer que aqui em Paraná e Santa Catarina, né, que o Gui toca esses dois estados, tem essa missão de tocar esses dois estados, por isso que vocês são aqui um parceiro essencial para ele, por ter esse inventário, né, que atende esses dois estados, pra gente pensar numa proposta maior, que ajude a ele fazer essa mágica com o investimento que ele tem. E também esse olhar mais... Eu acho que o teu olhar é muito bom, Jack, porque você tem... Falei Jack, mas isso para os íntimos aqui, né? Tá tudo certo. Eu não falei Jackson. Eu acho que é muito bom ter o teu olhar, porque você veio desse mercado de marketing. Você já passou pela mesma dor do Gui, talvez outras dores que, né, vocês podem compartilhar, ou talvez, né, tem uma escola ali entre os dois. Então, assim, você também consegue dar esse olhar de marketing para os clientes também aqui, e estando no veículo, você consegue também passar para quem está administrando o negócio, porque é um negócio, não dá para ajudar sempre, a trazer essa solução para o cliente que tem essas mágicas para se fazer. E isso vai também não só da nossa parte, com os dados, mas também com conhecimento, que é isso que você coloca, mas também com a sabedoria do outro lado, e aí vocês têm essa sabedoria, né? Você já me deu ideias de como trabalhar, não só para Claro, mas trabalhar para o mercado. Mas é uma troca, tá? É uma troca. E o Guilherme é um parceiro que ele escuta a nossa voz, não como vendedor, mas também a gente soube se posicionar para um marketing da Claro aqui, né? E mais que parceiro, é parceiro, mas eu acho que essa parceria ela se traduz na forma do conhecimento, em fazer esse conhecimento chegar na mesa. Né? É isso que eu me refiro, como parceiro, não só como veículo, mas alguém que está pensando no resultado dele. Nós não estamos vendendo quantidade de telas, de faces, ou queremos bater a meta, isso ou aquilo. Né? E sim, nós estamos mostrando de forma assertiva que a frequência média que se busca em cima daquele orçamento, esse plano não vai funcionar. Sim. E esse plano aqui vai funcionar. E eu acho que a gente tem cases e cases e cases fantásticos da Claro, né? E aqui eu falo de forma genérica, até porque tem conteúdos aqui que são estratégicos e que nós evidentemente ficamos sabendo, assim como nós sabemos dos seus concorrentes, né? E aí a gente tem que saber não só força de compliance, mas também uma força ética e moral de saber preservar esses mundos. Mas o que eu posso dizer é que a Claro acho que sempre soube usar muito bem o out of home.
Né? E aí não estou falando só da Outdoor Media, estou falando de tudo que vocês usaram dentro do que a gente acompanha, principalmente aqui em Curitiba. Então, vocês sempre souberam usar não só a nível de planejamento, capilaridade, né, essa teoria de fazer, aqui eu vou fazer alcance e cobertura, nesse momento eu vou fazer branding, e branding eu vou fazer com esses ativos, aqui eu vou fazer alcance e cobertura com esses ativos dessa forma. Mas vocês sempre vocês foram muito felizes. A gente mostrou ali algumas imagens e o pessoal de casa vai estar vendo algumas imagens de ativos nossos com campanhas de vocês que já veicularam. A arte, o layout, a forma, né, de se comunicar, ou seja, o que a gente falou ali no primeiro bloco com o Leonardo, o criativo, né, porque tudo antes, mas tudo que nós falamos aqui acaba ali no final numa ponta da linha, que é o seguinte, é comunicação. Né? Nós estamos falando de comunicação, e comunicação é o que um fala e o outro entende. Né? E esse é o nosso negócio. Né? Mas também a gente conseguir fazer com que essa comunicação seja percebida, seja efetuada, esse impacto de uma forma assertiva, e que isso tudo vai começar lá no criativo, num criativo que realmente consiga traduzir isso, né? Por quê? Porque ali a gente não está falando da mídia de rua como sinalização, e não tem nada errado. Tem estratégias de sinalização excelentes, tanto para clientes pequenos locais, que ele sinaliza ali o PDV dele na próxima quadra, assim como com grandes marcas, né? O McDonald's tem um eixo de campanha muito forte para sinalização. E ele deixa bem claro, é sinalização. Na próxima quadra tem um Mac ali, né? E aí a mídia de rua também funciona para isso. Mas aqui, na sua maior parte das vezes que nós estamos falando de conceitos de comunicação de rua, não sei se vocês concordam comigo, o Alexandre aqui é uma expert também, nossa gerente de marketing aqui, que nos acompanha, e comunicação, ela vai muito mais do que apenas sinalizar, né? Ela vai em cima de vários pilares de fundamentos, e que daí a mídia de rua hoje sabe muito bem como transacionar e conviver de forma harmoniosa e assertiva com esses fundamentos. Tá? Então, isso que eu vejo hoje muito do local e do regional, do regional e do mercado nacional, e muitas vezes em outros casos, em outras marcas, a gente vê alguns conflitos, onde uma estratégia nacional vem, e aí de repente vem acoplado uma estratégia da nacional, vem acoplado uma estratégia regional, e essa regional vai numa outra linha, né? Até muitas vezes por erro do nosso meio, do meio do OH, que simplesmente não olhou para os dados, não olhou para o planejamento, e olhou simplesmente para momentos de disponibilidade do seu roteiro e fez a defesa daquilo, e de repente aquele profissional lá do outro lado acabou comprando aquilo, e aí aquilo não vai funcionar, como o Leonardo acabou de falar ali, né? De repente o colégio fez lá uma campanha de matrículas, e em vez de atingir o público dele, atingiu um público que foi lá e aumentou o índice de pedido de bolsas, ou seja, comunicou o público errado. Funcionou o OH, mas o resultado foi... Entendi. A mensagem não foi adaptada ali pro... Então acho que isso é uma situação que vale sempre a gente ressaltar, e eu acho que a gente tem sempre aculturar tudo isso, né? Eu queria falar aqui, explorar um pouco esse conceito regional, Guilherme, dentro do... A gente vê aí Curitiba aí com uma legislação de mídia exterior muito bem organizada, muito bem disposta. Curitiba é uma cidade de exemplo no tocante à legislação, por consequência inventário de todos os exibidores aqui, é considerado modelo no Brasil em relação à distribuição de mídia exterior e convívio da mídia exterior com a sociedade, né? Com a sociedade, com os anunciantes. E você circula aí por várias cidades do Paraná, várias cidades de Santa Catarina, as regionais que você fica focado, juntamente com o Marciano, né, que faz a dupla com o Guilherme lá na Claro. Marciano, um grande abraço. Um dia a gente tem que trazer o Marciano aqui, bater um papo com o Guilherme também, falar um pouco dos bastidores da Telecom. Também. Marcelo Repeto, nosso diretor regional, e o Marciano é o nosso gerente regional de marketing, né? Ele que está à frente de tudo que a gente vai fazendo. E tudo uma turma boa, uma turma que rala duro aí, que conhece hoje Telecom e conhece, né, o Out of Home aí na essência aí, né? Porque levanta da cadeira e vai lá na ponta. Sim. Como que é a tua visão aí, a tua experiência de olhar outras cidades e olhar Curitiba,
O que você vê aí ainda de distância, de diferenciação? A gente esteve ontem ali em Joinville, uma cidade a 130 quilômetros, a gente vê uma realidade de mídia exterior completamente diferente de Curitiba, ainda muito no papel, né? Muito no outdoor papel, na tableta de papel, agora entrando para a digitalização. E imagino aí que em outras cidades do interior, em outras cidades do estado, tenham divergências de cenários. E como que é isso aí hoje na tua visão, aí você que circula por todos esses lugares aí? Como a gente estava falando, né? Curitiba tem um cenário o ideal, né? A gente tem um circuito digital enorme, né? E a gente vê o cuidado da outdoor media e não entregar quantidade, né? Mas qualidade. A gente viu o posicionamento das bancas, né, Elaine? Segunda-feira, puxa, não, paralela que não tá legal, faz um projeto, adequa a posição. Então isso faz toda a diferença. A gente tem esse desafio de encontrar boas oportunidades em outras cidades, né? E aí quando você vai para cidades menores, né? Aí começa a pegar, né? A gente tem vamos dizer assim, um limitador dentro do nosso segmento, né? Falando de banda larga, de internet, que é o cabo, né? E aí é a parte física mesmo. Então, Curitiba é uma cidade à parte, né? A cidade é uma capital, uma grande cidade, ela praticamente está 100% cabeada, né? Você tem um sinal da Claro em toda a cidade. Quando você vai para alguma cidade ou outra, às vezes não. Às vezes a gente atende um pedaço da cidade, outro não. E às vezes a gente quer comunicar exatamente um pedaço da cidade que tem oportunidade. Puxa, esse bairro da cidade está mal penetrado, a gente tem oportunidade de vender mais. E aí, às vezes, tem a dificuldade de encontrar ativos, né? Ativos para comunicar para aquela uma estratégia região. mínima para isso. Exatamente. Você não pode ir numa rádio falar, pessoal, temos dar um exemplo em Curitiba. Super serviço, né? Exato. Você quer falar com aquele pessoal, aquele público específico. Então, acho que para quem está aqui em Curitiba, o melhor exemplo é o que vocês me deram na segunda-feira. Curitiba é uma cidade que não é tão gigantesca, mas quem está na parte norte da cidade fica na parte norte. Então não adianta colocar uma comunicação para a cobertura geral da cidade se você quer atingir alguém que está no Batel, então, por exemplo. Então acho que esse caso, para a gente, quando tem esses menores mercados, é ainda mais granular, é ainda mais difícil. E aí, assim, então... até porque os inventários também são mais restritos. São mais escassos, a particularidade de cada município com suas empresas, realidade, as empresas que atuam lá. Né? Exatamente. E aí, às vezes você fica sentindo falta de ativos, né, de oportunidade mesmo. E, puxa, pra gente o que faz a diferença é o digital, né? Porque a nossa comunicação, ela muda constantemente. Então, um exemplo agora, né, falando de mercado em desenvolvimento, a gente faz um planejamento de mídia perene para trabalhar uma oferta em cidades que a gente tem oportunidade durante todo o ano. Essa comunicação ela vai se trocando ao longo do ano e aí você tem que ter um investimento ali para produzir, produção. Timing, às vezes, que a gente não... Timing, a dinâmica é outra. De entrega, logística, que também contabiliza. A gente está pensando, acho que falar em Curitiba é muito fácil. Aqui, entrega, rodovia e tal. Exato. Quando você chega em outros mercados que estão muito interiores, né? Até você ter entrega daquele material, instalação daquele material, às vezes você perdeu dias dessa campanha, tua equipe, né? Porque assim, a função do guia é colocar uma campanha na rua, colocar toda a equipe dele ligada para poder aproveitar aquele momento da propaganda e também fazer a força de vendas, né? Tudo tá ligado a resultado, tudo tá ligado a isso. Então, assim, quanto mais praticidade, a logística melhor a gente tiver, melhor para o negócio também. Sem dúvida, sem dúvida. E fazendo aqui até uma ressalva, até porque com certeza vão ter comentários ali, porque o Guilherme foi muito forte no digital, né? E quando ele fala digital, a mídia de rua digitalizada, certo? O Guilherme, como anunciante, não tem nada contra a mídia estática, pelo contrário, ele faz mídia estática conosco e com vários exibidores. Né? Nós, Outdoor Media, nós somos representantes de um inventário estático em Curitiba, chamados Frontlights, somados com rodovia, que nós temos aí basicamente 400 peças hoje no inventário estático. Entre urbano e rodovias, então é bastante coisa também. Tá? Evidentemente que a nossa transposição do estático para o digital foi uma tendência, né? Nós apostamos por primeiro, em 2009 lançamos o primeiro digital em Curitiba, e evidentemente hoje essa dinâmica do digital que ele citou várias vezes é uma dinâmica que ali na ponta vocês vão ouvir, vão entender agora que eu vou falar com coerência, falamos aqui de tempo e de prazos. E aí o digital acaba encaixando nesses prazos. Por quê? Porque lá na concepção de uma campanha que vai ter que ser distribuída aí para
X praças num país continental como o Brasil, a mecânica da campanha out of home estática, muitas vezes para aquele tipo de anunciante ele não vai mais encaixar. Por quê? Porque ele não gosta? Pelo contrário. Né? Não dá resultado? Pelo contrário, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem simplesmente a ver uma questão de operacionalização logística, versus tempo, versus logística dessa operacionalização. Planejamento cada vez mais curto, não aprovou hoje, o peixe vai colocar amanhã no ar. Exato, então, e, assim... e o nosso desafio regional aqui é comunicar a oferta, né? Então, a nossa comunicação... O digital trouxe uma dinâmica muito diferente, né? Exato. Como a gente tem que focar em oferta 100%, né? Vamos dizer assim, alguma coisa ou outra a gente acaba fazendo... Vocês arriscariam falar que a digitalização do out of home é uma realidade? Além de ser uma realidade, Elaine, o fator do out of home ser aí o segundo meio, né? Mais anunciado hoje no país, certo? Vocês arriscariam dizer que a digitalização foi fundamental para isso, porque ele trouxe o out of home para uma vitrine, né, para atender um anseio, uma dor dos anunciantes, e que hoje ele consegue, com o poder, porque a mídia exterior sempre vai ser aquela mídia que vai em loco. A gente vai né, entrar nessa discussão, tem quantas horas mais de podcast para a gente falar sobre isso? E ao mesmo tempo, a digitalização trouxe a dinâmica para você estar em vários municípios, né? Porque você tem lá uma questão de oferta e antigamente, poxa, a questão de oferta é bárbara, ou a mídia exterior é bárbara, mas como que eu vou distribuir o material, né, alô, no cartaz para essas cidades para dar tempo de fazer essa oferta e já pôr a outra já na semana seguinte? E hoje o digital ele conseguiu atender isso, né? Você considera que esse efeito da digitalização foi uma mola propulsora para esse momento do auto-oferta? Eu acredito que sim, e aí até coloco uma outra ponta. Clientes que nunca fizeram OH e começaram a fazer OH até via DV. Programática também. Mas eu acho que eu vou colocar uma vírgula nessa conversa, porque assim, não é o tema entre prefiro fazer digital, prefiro fazer estático. Exato. Os dois convivem, vão existir. Até porque, é o que eu falei, se a gente for entrar nessa conversa, a gente vai ficar aqui horas falando, porque assim, eu adoraria fazer tudo estático. A veiculação é única, exclusiva, tem os seus pontos fortes, mas também tem toda essa questão que a gente falou de logística. Trabalhando com clientes de varejo, você precisa pensar muito nesse timing, que às vezes a gente não tem quando a gente fala do Brasil com S que a gente tanto falou aqui. Então, assim, o ponto focal da nossa conversa é como o H é relevante para o nosso negócio, ponto, né? Para o que a gente faz aqui. Falo nosso negócio como se fosse eu, não, para o que a gente faz. Mas eu acho que o digital realmente é uma realidade, a gente vai levar um tempo, porque qual é o inventário de OH que existe hoje? A gente não consegue mesmo, né, por exemplo, tendo a central de outdoor, como é que a gente conseguiria mensurar qual é o inventário de OH, quantos veículos a gente tem? Para digitalização disso, a gente sabe que não é uma coisa estalar de dedos, né? Vai levar-se um tempo. Então, assim, a digitalização, ela realmente ajudou o mercado de OH, mas isso não quer dizer que seja algo melhor ou pior do que o estático. Eu acho que esse é o ponto. Mesmo porque hoje Gui pode falar melhor que eu o quanto ele faz de mídia estática nos outros lugares e o quanto isso é importante. Então não é sobre estático digital, é a relevância do OH e quanto o digital ajudou a gente a desbravar ou destravar alguns processos, desbravar mercados e destravar alguns processos. Essa dinâmica dele possibilitou ele levar o out of home para a mesa de alguns lugares que nunca havia frequentado. Esse é o ponto. Otimiza recurso, né? Isso aí. Recurso, o dinamismo, a facilidade em você trocar a comunicação e a certeza que está veiculando. Sim. Puxa, liberou o material hoje, ele está na rua. E aí é uma outra vírgula aqui. O Gui está em Curitiba, que é uma cidade digitalizada. Então a percepção dele é assim, se eu vou falar Curitiba, eu tenho que estar aqui. Isso para mim é mais prático, eu vou ter uma cobertura maior, eu vou ter essa troca, eu vou conseguir aproveitar o meu investimento de uma forma melhor nos ativos que eu conseguir contratar dentro do meu planejamento. Então acho que esse é o ponto. E até como você vai para cidades aí da região que você atua, Paraná e Santa Catarina, e tem cidades que não tem no inventário. Não tem uma peça digital. Não, você tem outra realidade ali. Exato. E uma questão importante ali que você citou, e a gente falou também ali atrás de comunicação, do criativo, né, de você estar, antes de mais nada a gente está falando de comunicação aqui, em relação ao estático, né, você falou até da questão eu sou único ali naquele momento, único, enfim, né, com a minha mídia estática, e aqui eu faço um convite a todos vocês que estão nos assistindo e que também trabalham nesse meio,
Nós, lá atrás, quando entendemos que o nosso negócio é muito mais que um inventário, é muito mais que mídia de rua, e o nosso negócio passou a ser comunicação efetiva, comunicação assertiva, né? Na era de dados, enfim, do que nós já falamos aqui. Nos estáticos, nós fizemos um movimento, na época, bastante ousado, tá? E que eu faço o convite, porque não é segredo nenhum, ele está na rua, público, assim. Eu faço um convite a todos vocês que trabalham nesse meio, que sigam esse caminho, porque isso é melhor na ponta para eles, anunciantes, usuários dessa mídia, né? Que a gente chama aqui de conceito face única. Nas mídias estáticas, outdoor media, no inventário físico da outdoor media estático, né, você nunca vai ter uma face no mesmo campo visual. Se você tem 1, 2, 3 faces, né, e isso é muito comum, né, a gente viu ali ontem em Joinville, a gente vê no interior do Paraná, a gente vê aqui em Curitiba, 1, 2, 3 faces lado a lado, 1, 2, 3 clientes anunciando, né? E em todo o nosso inventário foi instituído já há alguns anos esse conceito face única, que é o quê? No momento que você tem 1, 2, 3 faces, ou 4 faces, ou 2 faces no mesmo campo visual, a gente só anuncia uma marca, né? Uma campanha. E isso é por quê? Porque ali a gente entende que a gente está fazendo a defesa em plenitude do conceito da comunicação, que é o nosso negócio fim, antes de mais nada. Tudo que nós estamos falando aqui é em prol da comunicação. Então, achei importante destacar até em cima desse panorama regional e nacional que vocês colocaram. Gente, aqui chegando no final do nosso bate-papo, um aprendizado que a sua trajetória na mídia já te ensinou sobre o poder das ruas. Guilherme, o que você me conta aí para a gente fechar essa conversa? Eu acho que está no lugar que você precisa, comunicando o que você precisa, para quem você precisa. Isso é forte, hein? Forte e verdadeiro. Vai, Paulo, e real, né? Você fez com gente. Não tem nem o que complementar. Eu acho que é isso. Eu acho que se tem uma coisa fazendo o H, trabalhando com o H esse tempo, e né, agora também vendo os outros meios, eu acho a importância da gente sempre trabalhar isso em conjunto, mas o H é aquilo que eu te falei, eu vejo ele muito com o poder de fazer realmente destravar os smart cities, as smart cities. Então, assim, o que você consegue fazer com o H? Hoje os formatos podem ser muito mais do que só painéis para anunciar. Você pode ajudar a mobilidade, você pode trazer Wi-Fi para as pessoas, você pode trazer mobilidade como as bicicletas, você pode fazer diversas coisas, trabalhando publicidade, mas trazendo também o benefício para aquela população daquela cidade. O poder do H que eu acredito é exatamente isso. Bacana. E aqui, gente, eu vou contar um pouco um pequeno off aqui para vocês. Quando ela falou assim, vamos bater palma para isso, é porque nós somos Outdoor Media aqui, nós somos, né, estamos fazendo essa iniciativa de ter esse bate-papo aqui, mas antes de mais nada, esse bate-papo, o objetivo dele é democratizar essa informação, essa riqueza de dados, de informação, de conhecimento, de histórias, né? Aqui são várias histórias, experiência de 20 anos, enfim, anos e anos, a Elisângela ali, a Ana, a Alexandre, o Henrique aqui. E o nosso objetivo é levar essas informações, tornar públicas essas informações, compartilhar com vocês essas informações. Para quê? Para que a gente fomente o tema, fomente a indústria, fomente o meio de forma assertiva, né? Então, quando ela falou bate palma, é porque ontem, em uma das nossas vistorias toda essa visita técnica que a gente faz a esses plantios da indústria OH, e a gente fizemos aí um deslocamento até Balneário Camboriú, fizemos Joinville, fizemos Itajaí, onde nós estamos atuando com o roteiro, fizemos Curitiba, hoje temos uma parte final em Curitiba. Em todos os projetos bacanas que nós vimos, sejam eles urbanos ou rodoviários, independente da marca da empresa que está assinando ali, nós tínhamos essa brincadeira, né? Esse aqui merece bater palma, né? Então, é isso, a gente está aqui defendendo, antes de mais nada, a bandeira do Out of Home. Então, eu quero fazer esse convite a todos que vocês estão aí do outro lado, nos assistindo, nos acompanhando. Tragam seus comentários, tragam suas dúvidas, suas sugestões de pessoas que deveriam estar aqui, né? Por quê? Porque, antes de mais nada, isso aqui é uma mesa democrática,
né? É um momento de convívio do meio, do mercado, né? Você, exibidor, que está nos assistindo em outra praça, deseja um dia vir aqui, conversar, sentar aqui, debater, trazer a tua visão aí da tua cidade, venha, é nosso convidado, né? Participe aqui conosco, venha colocar sua experiência aqui. Eu acho que essa riqueza dos dados, essa riqueza das experiências é que vai transformar sempre a nossa indústria, e tem gente o nosso meio para o melhor, né? Tem muita gente, né, Elaine? Tem muita gente. Então, essa consideração minha final aqui que eu queria deixar para vocês. E eu acho que, assim como os ativos que nós batemos palmas, esse podcast aqui merece palmas, né? Palmas aqui a todos nós. Eu queria aqui agradecer, antes de mais nada, a quem não está aparecendo nesse vídeo, mas está extremamente aí presente nesse vídeo. Então, a Alexandra, palmas para a Alexandra, palmas para o Henrique, palmas para a Lisângela, para a Ana, e assim as duas também representam todo um restante do nosso time comercial. E eu queria compartilhar esse momento com todos, porque a gente tem a honra de estar aqui, como eu disse, mas a gente representa todo um coletivo aí, assim como você também. E considerações finais aí, meu amigo Guilherme. Muito bom estar aqui, batendo esse papo. Ele é um blogueirinho nato aí, né? Ele é um blogueirinho nato aí. Dá uma usinha. Nosso surfista, marqueteiro. Era friend. Assim como o nosso vendedor, Luiz, lá de Santa Catarina. Um abraço. O Luiz tá lá, pega a onda lá. Já deixamos organizar. Pra você em Garopaba, é só falar com ele. É só passar o nome dele lá, tá tudo certo. Já mostramos ali a entrada de São Francisco. Aí quem quiser surfar em São Francisco, aí ó. Aulas com Guilherme. Aulas com Guilherme. Guilherme o quê? Heineken. Mas muito legal esse papo aqui, descontraído. Vocês são parceiraços, né? Como eu falei, é um triângulo de parceria aqui. Tá? Teodor Mídia, claro. Não se faz nada sozinho. Acho que é sucesso, né? É isso legal. Ó, mais um off aqui que merece aqui. Eu soletra o teu sobrenome, teu sobrenome para todo mundo. É Reindecker. Reindecker. Eu tenho nessa daí a gente fala, como que soletra isso aí? Como que soletra isso aí? E aí o Guilherme falou, não, Guilherme, a forma mais fácil é Heineken. Perfeito. Isso aí, Elaine. Bom, considerações finais, eu quero agradecer muito o time, claro, regional, que, né, pra eu estar aqui nessa tranquilidade, pra mim é um dia de férias, né? Nossa realidade não é essa, né, Gui? Não é. Então, o time todo, obrigada por estar aqui, é o time mais legal que a gente tem lá. A agência, na verdade, também, que consigo liberar para isso. Talent é uma das agências mais legais que eu já passei. É o time mais humano, mais engajado, mais comprometido para se fazer, para se trabalhar. Acho que o casamento, né, que tem com a marca já é grande. Então, uma sede belíssima, gente. Quem não conhece, fica o convite, porque a sede é belíssima. Uma das agências mais talentosas do Brasil. Podem que falar. E meu filhinho que tá em casa, o fofinho, o Vitão, Rock Clube. E é isso. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho de vocês todos da Outdoor Media. Obrigado, parceiraço aqui de sempre. É nóis. Valeu. Precisar, vai chamar. Elano. Boa. Valeu. E encerrando aqui, ó, gente. Vem aqui, ó. Vem a Ana, vem a Alexandra aqui, vem a Elisângela aqui, vem aqui, Henrique. Vamos dar um tchau coletivo aqui junto. É importante que todos participem. E aqui, quer que é a câmera, né? Vai lá. Aí. Abraço. Valeu. Até o próximo. Obrigado, gente. Valeu.